Olá a todos, hoje eu trago um material com análise das questões da Banca IDECAM de língua portuguesa, num total de uma análise de 768 questões aplicadas nesse período aqui, pessoal, de 2022 até 2025. Lembrando que todas as questões aqui são questões de nível superior, certo? Antes de mostrar esse material e como você vai chegar até ele, eu vou lembrar aqui do material que tem disponível para aquelas pessoas que querem fazer o concurso magistério da Paraíba e de repente estão ainda com poucas questões da banca, principalmente na área área específica, né? Você tem a disponibilidade aí do material de sociologia e todos os outros, com exceção de espanhol, né? É um material do Êxito Questões, no valor aí de R$ 47. Então você faz a análise, pessoal, se for de interesse de vocês. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá certo? Aqui eu tenho abri alguns aqui. E esse aqui, por exemplo, é um de filosofia. Conhecimentos específicos aqui. Você sempre tem uma quantidade significativa de questões. Caso seja de seu interesse, verifica aí o texto, o que é que diz, a descrição do material. E caso você tenha interesse, aí custa esse valor à vista. Vamos clicar aqui em comprar. Mas também você pode fazer aí a compra dividida no cartão, certo? Então, se for adquirir, os links estão aí na descrição de todos os cursos, exceto o espanhol, certo? O espanhol não teve questões suficientes para se fazer esse caderno, por isso que ele não foi feito. Então, aí a gente vai aqui ao material, pessoal. Vamos lá. Esse material foi feito exatamente para você ter uma ideia do que mais cai no concurso da Banca IDECAM em português nível superior. Você pode ver aí, talvez, outros tipos de questões que caem um pouco mais, aí você tem que ver se de repente não é nível médio, tá certo? Esse aqui foi totalmente baseado no nível superior, certo? E aqui, pessoal, o que é que eu trago? Vamos lá. No primeiro lugar, quem foi o que eu encontrei mais no levantamento que eu fiz? Na verdade, eu já peguei isso aqui de um sistema, né? Isso aqui eu fiz através de um sistema de questões. A parte de morfologia, ela é a parte campeã, né? Ela atinge aí, das 768 questões que a gente viu lá, certo? Das 768 questões, a gente tem um total, isso aqui, ó, 21%. Ó, tá aqui, são 164 questões, e aí o restante é a distribuição, pessoal. Por exemplo, verbo aqui, classe de palavras, na verdade, né? Eu vou passar aqui para vocês verem que dessas 164, 132 são de verbos e aqui formação de palavras, se você for lá no finalzinho, ó, aí você tem aqui, ela tem 32, ok? São 32 questões desse total de 768. Verbo, aí você vê que verbo nós temos 29 e ela é dividida, tem uma subdivisão aí. Aqueles tópicos que tem subdivisão, ele está numa cor, não está em negrito, certo? Por exemplo, pronomes, ó. Você tem aqui que pronomes, a gente tem uma divisão, pronome demonstrativo, as 17 questões aqui que está de pronomes, ela está distribuída aí, mostrando quais foram as questões que caíram sobre cada um, de demonstrativo, relativo e os demais. Para você ver aqui que desses de classe de palavras aqui que a gente chegou numa quantidade aqui de 17%, pessoal. Desses 17% de classe de palavras, lembrando que 21,35 que está aqui na tela, certo? Esse valor,
que está em azul, ele corresponde a total de morfologia, é o assunto que mais cai. Quando ele distribui a 132, ele, de classe de palavras, é 17,19% de classe de palavras. Porque o resto, os 4,17, vai ser exatamente do assunto formação e estrutura de palavras. Quando você entra em classe de palavras, qual é a de classe de palavras mais cai? Aí sim, a gente vai cair em verbo com essa quantidade aqui, ó, 3,78%. E assim ele vai distribuindo. Conjunção, 2,86%. Para você ver que o assunto da IDECA em nível superior, apesar da morfologia ser 21,35%, ela vai distribuindo. Ela pulveriza bem entre os tópicos. Ó. Verbos 3,78%, você já tem conjunção com 2,86%. Questões que variam nas classes gramaticais, ou seja, que misturam elas ali, certo? Mesma quantidade também, ó, de 2,86. Aí você já pega pronome adjetivo, na verdade, ó, depois com 2,60 e aí vai pronome 2,21 até chegar aí por último aí no interjeição e substantivo, né? Agora sim, podem ter questões que você necessita de conhecimento de interjeição e substantivo, ele está lá naquele tópico lá de questões aqui, certo? Variados de classe de palavras. Mas os tópicos das questões falando só sobre esse conteúdo, o sistema classificou dessa forma. E esse foi o primeiro. O segundo, pessoal, aqui, lugar foi interpretação de texto, certo? O tópico de interpretação de texto. Aí ele tem essa quantidade aqui, 101 questões e 13,15%. Se a gente passar mais adiante, em terceiro lugar a gente já vem com o assunto de sintaxe, certo? Tá aqui com 95 questões, aí um total de 12,37 distribuído. Quais são o primeiro que mais cai? Funções sintáticas, que a gente vem aí com 5,08 desse total. Aí depois a gente tem questões mescladas e as orações e os demais aí, né? Orações subordinadas, né? A gente pode ver aqui que orações coordenadas, só 4 questões desse total. Então esse é interessante para de repente você dar. Não é que não vá cair, por exemplo, uma oração coordenada, não é isso? Mas é de repente para você nessa reta final de um determinado concurso, ou se você vai começar a estudar, você dá mais foco, a esses assuntos, não é isso? No final aqui, pessoal, eu tenho uma receita, tem uma cereja do bolo que eu esqueci de falar, tá ok? No finalzinho, eu vou apresentar algo para vocês, tá certo? Vou apresentar algo para vocês também poder baixar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Essa planilha vocês vão ter acesso para quem quiser dar uma olhada, ok? No quarto lugar a gente tem o que? São ortografia, está aí com 7,3. Da mesma forma os demais itens, certo? Mas a gente observar que, por exemplo, quando você pega 7,03 de ortografia, você está pegando aqui 3,39 de acentuação, né? E aí vemos demais. Ele pulveriza bastante, né? Aí, do mesmo jeito. Aí vem os demais. Quinto lugar, semântica. Sexto lugar, pontuação. Aí, apesar de um assunto como esse, pessoal, tá em sétimo aqui, veja bem. Apesar desse assunto estar em sétimo lugar, quando você pega, por exemplo, esse assunto de coesão, coesão, ele tem 4,43. Né? 4,43. Quando você sobe com ele, certo? Para cá, ó, você pega que ele cai mais na porcentagem até do que o assunto verbo. Mas ele tinha que estar aqui dentro porque ele está classificado em morfologia. E morfologia tem 21,35. Então esse é um material para você ter uma noção do que está caindo mais no concurso da IDECAN nos últimos 3 anos e meio, já que nós estamos na metade de 2025, né? Então vai aí até
certo? O vocabulário, o uso do vocábulo como, na verdade, não vocabulário. Tipos de discurso. Foi aí que encontrou duas questões, foram os dois assuntos que menos caiu. Bom, aí vamos lá. A gente tem todo esse levantamento aqui estatístico, né? Esses valores, mas hoje é dia 3 de julho de 2025 e agora no último final de semana a gente teve a prova da IDECAN para professor, né? Lá em João Pessoa. Então aqui eu trouxe as questões aqui, lembrando que isso aqui não é ainda a cereja do bolo, tá certo, pessoal? Eu vou apresentar para vocês no final aqui o material que vocês vão ter acesso. E não é esse aqui. Então aqui, pessoal, a primeira questão cobrou interpretação. A segunda, aqui eu esqueci de colocar, mas aqui foi uma questão de pronome, tá certo? No caso, pronome demonstrativo. Isso aqui está dentro de morfologia, para você ter uma ideia. Aqui vai ser morfologia também. Certo? Aí você pega uma terceira questão com regência verbal. Ok? Você pega aí uma questão com regência verbal. A segunda aqui era uma questão de pronome demonstrativo, tá certo? Então essa questão está relacionada a pronome. Regência verbal tivemos uma. Se a gente for na outra, quanto é de regência que foi cobrado? Lembrando que essa prova, elas não estão nessa estatística aqui, tá certo? O sistema que eu tirei não tinha essas provas. Essas provas estão à parte para a gente fazer uma comparação. Se a gente pegar aqui o assunto de regência, a regência vai estar aqui, ó, com 3,13%. Certo? Então é um assunto que é já crase para nível superior, tinha só 6 questões. O mais concentrado está exatamente em cima das próprias questões de regência nominal e verbal. Vamos voltar aqui na que a gente estava. Né? Essa questão foi a regência verbal. Depois a gente vai ter esse tópico aqui, certo? Que eu vi que é um tópico que foi cobrado muito, certo? Foi cobrado muito nessa prova aí. Até mais de uma vez, não nessa prova, mas porque teve prova manhã e tarde, elas foram cobradas tanto na prova da manhã, como vocês estão vendo aqui, como na prova da tarde. Esse assunto é aquele que está lá junto também de morfologia, certo? Deixa eu subir aqui até morfologia, para você, formação e estrutura de palavras, tá vendo aqui? Então, esse tópico, ó, cobrado também aqui. Aliás, esse aqui é o significação de vocábulos e expressões, né? Eu acabei me confundindo. Então, esse aqui, ele vai estar mais aqui embaixo. Ele vai estar aqui, ó. Significado, ele vai estar dentro do semântica, certo? Ele está classificado como dentro de semântica, significado de vocábulos. Esse já não é um assunto tão cobrado, porque é 1,43%, mas estava presente na prova de João Pessoa aí no final de semana, certo? Esse tópico aqui, que eu chamei de anáfora e catáfora, está previsto lá entre vamos dar uma olhada aqui se ele estava, certo? Que foi o que eu falei, ó, tá vendo? Que era 4,43%, certo? Estava também aí representado na prova de João Pessoa. Aí nós tivemos ainda o uso do que? Verbos. Verbo, lembrando, também novamente dentro de morfologia. Veja como morfologia está bem representado também aqui. É exatamente o que tira lá dos últimos anos está representado nessa prova. Nós temos aqui a oração subordinada. Nós tivemos aí o uso do hífen, certo? E aqui a gente tem formação e estrutura das palavras. Foi aquela que eu me confundi com... Que essa é quem está lá aqui dentro de morfologia também. Que é essa que está aqui, ó. Ok? Isso foi a prova
a prova da manhã. A prova da tarde, aí novamente tivemos só uma questão de interpretação. A2 nós já tivemos conjunções, né? Aqui, ó, a questão de conjunção entra dentro de quê? De morfologia também. Formação e estrutura de palavras, ó. Aí sim, de manhã também foi cobrado, à tarde também. O uso do hífen, aí foi também de manhã como foi à tarde. Oração subordinada, questão que também foi cobrada pela manhã, foi cobrada à tarde. Questões diferentes, mas dentro do mesmo conteúdo. E aqui a gente teve preposição, uma questão de preposição. Também uma questão de significados e de vocábulo e expressões, igual teve também. Na prova da manhã também teve. Aí tivemos mais uma questão aqui, já que foi uma questão mesclada de morfologia. Já entramos aqui dentro desse conteúdo de questões variadas de classe de palavras. É dentro desse aqui, ó. Por isso que ele tem até uma quantidade aqui significativa com 2,86, considerando que aí é bem pulverizado os conteúdos. Bom, vamos continuar aqui. Mais uma questão de preposição. A banca cobrou nessa prova da tarde 2 questões de preposição. Verbos novamente. E aí encerrou. Veja bem, questões de morfologia está explícito que foram mais cobradas aqui nessas duas provas. Certo? Então, exatamente coincidindo com o quê? Com a cobrança dessa análise, né? Dessa análise aí, de 2022 até agora 2025. Refletiu, na minha opinião, a mesma coisa que está aqui. Então, isso aqui serve como base para quem quer concentrar nesses tópicos, ou uma revisão, ou mesmo já concentrar na hora do próprio estudo. Você vai fazer um concurso que é IDECAM, você pode usar aqui nível superior, lembrando que para a prova de nível superior. Em nível estadual já tem que ser, eu vou fazer um novo, depois aqui no canal eu vou fazer um novo levantamento com o ensino médio, já que tem algumas provas aí de ensino médio previstas aí no estado da Paraíba, sendo banco IDECAM. Agora, encerrando isso aqui, esse material você vai poder baixar essa análise aqui da língua portuguesa. Eu vou disponibilizar para mostrar essas questões disso aqui, eu vou mostrar onde estão elas, certo? Eu vou disponibilizar elas, que essa é a cereja do bolo. Então, para pegar esse material, pessoal, você vai vir no nosso Instagram, ok? Aí aqui no Instagram, você vai acessar o link da bio, certo? Isso aqui é o nosso perfil lá no Instagram, ok? Aí você vem aqui onde tem análise, vai ter um novo link, ó. O link só tava esses 3 aqui, agora tem um novo. Você vai no Instagram, você vai entrar aí. Entrando aí você vai abrir essa pastinha. Essa pasta você vai encontrar esse arquivo que eu acabei de mostrar aí, certo? Disponível para vocês. E aqui é onde é que vai estar, pessoal, ó. Eu só disponibilizei, eu não botei a interpretação de texto. E eu ainda não coloquei todos, de cada tópico daquele que mais caiu, eu não coloquei todos ainda, mas aqui eu já coloquei, ó. A parte de classe de palavras. Uma coisa que eu quero que vocês... Certo? Não deu para eu tirar os textos. Então, toda a questão ela está seguida do texto, pessoal. Mas no finalzinho, certo? Vai estar aqui, ó. Vai estar a questão para você fazer. É só você ir até o final da questão. Muitas vezes, a maioria das vezes, você não vai precisar do texto. Mas como eu não tinha como tirar o texto, até tinha, mas ia dar um trabalho muito grande, então eu coloquei aí. E o gabarito está lá no final, certo? Então, daquela primeira parte, pessoal, que a gente viu que tem 164 questões de classe de palavras, as 164 questões estão aqui. Aqueles dados lá, todos eles que estão... não sei se ortografia, semântica, não lembro, sintaxe tinha 95, todas elas estão aqui. E todas elas da seguinte forma. Por exemplo, essa primeira questão aqui. Essa primeira questão, ela vai ser de quê? Ela vai ser de formação e estrutura de palavras. Tem dizendo qual é o conteúdo e elas estão na sequência, certo? Só não estão na sequência do que coloquei lá, porque esse aqui estava por último. E aqui está em primeiro.
Então, exatamente, você vai ter aqui 32 questões sobre esse tema aqui, ó. Eu vou passando aqui mais adiante para a gente rapidinho. O vídeo está ficando, infelizmente, um pouco grande, mas eu tinha que apresentar dessa forma. Então, eu vou dar uma passada mais rápido para a gente poder ir até um canto aqui. Pronto, a última questão aqui, por coincidência, batemos logo assim, ó. São 32 questões. A partir da questão número 33 já é para ser um novo assunto. Certo? Então, vamos aqui a 33. 32 passou, aí a gente vai chegar aqui na 33. Ó, a gente já tem aqui que é o assunto novo, aqui já é o artigo. E por aí vai, né? Deixa eu passar mais algumas aqui para vocês verem. Deixa eu passar mais alguma aqui rápido para a gente. Deu um pouco grande o arquivo por causa que tem o texto, mas se você for, como eu disse aí, você vai dar uma passada, vai até o final. E você não precisa, na grande maioria das questões, ler esse texto. Aqui a gente já tem a questão 74. Aí a gente já tem aqui o reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais. Então, como forma de revisão ou de estudo aí, você pode, tá vendo aqui, tirar como modelo como é que eles estão cobrando e se não se assemelha, de repente, aquelas questões lá. A gente já vê aqui, ó, falando em futuro do presente, modo indicativo, futuro do pretérito, né? Então, é uma forma de você treinar de forma inteligente. O que mais cai? O que mais cai está aqui? Eu vou usar isso como uma revisão. Eu vou usar isso como uma forma de estudo. Ok? Então, só para chegar até o final, eu vou levar aqui até a última página para vocês conferirem. Está o gabarito exatamente, pessoal, aqui 164 questões. Onde é que está essas 164 questões também? Aí você vem aqui na análise do português e a gente tem que essa daqui, ó. Tá vendo? De 164 questões. Aí, pessoal, do mesmo jeito aqui, o que é que vai acontecer? Você vem... Deixa eu fechar isso aqui. Terceiro lugar, que era sintaxe. Terceiro lugar, que é sintaxe. Aliás, o quarto... Acredito que aqui ficou... Acredito que fechou. Acabou fechando aqui. Deixa eu... Aqui ela abriu a ortografia, ela abriu o quarto. Eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir o terceiro. Mas aí você vai conseguir abrir. Certo? Deixa eu ver aqui. Certo? Consegui abrir. Bom, é porque ele não estou conseguindo fazer essa abertura aqui sem... Pronto, acho que agora vai. Pronto. Agora vamos conseguir aqui abrir. No terceiro lugar, que foi sintaxe, ele conta, começa logo em frase, oração e período, aí tem um ano da questão. E da mesma forma, são 95 questões. São 95 questões, aí você vai... Vamos chegar até a última página para conferir. E são exatamente 95 questões, pessoal. Então aqui você vem, que é aquele assunto, como mostrando aqui que ele corresponde. Certo? Acho que é o terceiro lugar, porque eu não vou colocar essa de interpretação de texto. E tá aqui, pessoal, com 95 questões. Aqui eu irei colocar, certo? Aqui eu irei colocar toda a parte de todas aquelas partes lá. Só uma questão de tempo para eu poder fazer isso. Eu tinha que fazer essa parte colocando menos agora porque não tinha dado tempo, né? Não tinha dado tempo de fazer todos. Eu já queria disponibilizar para vocês esse material, mas na pasta lá eu vou colocar todas essas questões já separadas aí do primeiro ao último aí, o que é mais cobrado nessa sequência, para que vocês quiserem dar
fazer uma revisão, ou quem vai iniciar um estudo aí de nível superior para Banco Idecam, ficar à vontade e baixar. Então, pessoal, era isso que eu tinha para fazer. O vídeo, infelizmente, ficou muito longo, né? Eu achei que nós estamos com 25 minutos. Mas você pode assistir aí em velocidade acelerada, acho que dá certo para você. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo material que eu venha trazer aqui.